controle daquilo que é a organização e o foco naquilo que são as nossas tarefas. Nós sabíamos como é que jogava o nosso adversário, estávamos preparados para eles jogarem com os pontas bem por dentro, com muita mobilidade, o centroavante na frente, os dois laterais muito agudos, o volante do lado direito a entrar no lugar do lateral, que o lateral se espetava e o ponta por dentro. Acho que nós, de modo geral, conseguimos bloquear essas dinâmicas. Não conseguimos dominar de forma perfeita a bola parada do Juventude, onde o Juventude é uma das equipas também muito fortes nesta bola parada, onde 30% dos golos de Juventude é feito de bola parada, mas como te disse, conseguimos bloquear naquilo que foi possível o Juventude, menos em 3 lances. Acho que o terceiro golo é uma jogada muito bem feita do nosso adversário, uma execução individual excelente, um remate potente. Dar os parabéns ao adversário, porque às vezes há lances que são erros nossos e falta de concentração nossa, há outros porque o adversário é melhor. Portanto, 8 golos para quem é público vai gostar seguramente. A mim, o que mais gostei deste jogo foi os 3 pontos e agora prepararmos para o próximo. Você falou aqui na lista coletiva sobre os jogadores que mantêm a cabeça fria, não mesmo no lugar, em jogos com essas situações como essa. Eu tive um destaque muito rápido, o time conseguiu manter a calma e fazer os gols necessários. Mas é um momento também do campeonato, parecido com o ano passado, que o Palmeiras chega e pressiona o líder. A gente sabe como acabou o ano passado, o Palmeiras campeão. É o momento do campeonato para cuidar mais, ou também da cabeça dos jogadores, muito mais às vezes do que a técnica ou a tática que eles já sabem o que fazer. Cuidado com esse mental dos jogadores nessa reta final. Assim, olha, nós mantemos a nossa linha, mesmo em relação àquilo que era contratações, mantemos o nosso perfil. Vocês viram que o Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipa técnica muito competente, trouxe reforços de peso, vocês sabem, basta ver os valores que esta equipa investiu para lutar pelo título, e não é por acaso que está a lutar pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais. Está a lutar também pelo campeonato, saiu da Copa num jogo em que ficaram com menos um jogador. Portanto, foi uma equipa que investiu claramente para dar a volta àquilo que aconteceu o ano passado. Neste momento estão em primeiro e nós, como te disse, vamos, mais do que falar daquilo que vai acontecer, tu falas muito do lado emocional. As pessoas falam muito pouco sobre esse aspecto no futebol. E se vos perguntar se o xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça, o que é que vocês me perguntavam? Com que é que se joga o xadrez? É com as mãos ou é com a cabeça? Faço a mesma pergunta. Com que é que se joga o futebol? É com os pés ou é com a cabeça? O que é que comanda os pés? O que é que comanda as mãos no xadrez? Portanto, isto é um trabalho que é feito, não é de hoje, foi desde que nós chegámos aqui, falar com os jogadores sobre esses aspectos, ter dentro do próprio jogo o controle emocional para entender que estávamos a ganhar 1-0, o adversário empatou, estávamos a ganhar 2-1, o adversário empatou, estávamos a ganhar 3-2, 4-2, o adversário fez 4-3 e manter a calma. O treinador também ajudar os jogadores naquilo que tem a ver com questões táticas, porque o treinador só interfere na tática, não é o treinador que faz golos. Às vezes acho piada quando falam o treinador é a parte tática, tudo que tem a ver com as execuções técnicas, se foi escanteio, se fez bicicleta, é qualidade, por isso é que os protagonistas são os jogadores. Agora sim, o fator emocional, o fator mental é determinante, mas não é só nestes momentos, é em todos os momentos e dentro do próprio jogo. Mas como te disse, vamos jogar um jogo de cada vez. É isso que nós nos focamos, é isso que nós controlamos, e não pensar naquilo que vai acontecer no futuro, porque senão, se andarmos a pensar no que vai acontecer no futuro, perdemos o foco naquilo que temos que fazer no aqui e no agora. Isso é que é o mais importante, é o presente. Está bem? Entrevista coletiva do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Vamos atualizar então a classificação da competição. Palmeiras 1 ponto atrás do Botafogo. Na próxima rodada, entre os jogos da Conmebol Libertadores contra o Peñarol, o Botafogo joga fora de casa contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras recebe o Fortaleza, que é justamente o terceiro colocado. Depois do jogo do Fortaleza, o Palmeiras tem o clássico na Neoquímica Arena contra o Corinthians, tá? Flamengo é o quarto colocado, e aí a gente vira a página para ver a situação do Juventude,
que é o 14º colocado, permanece então com 34 pontos, apenas 2 pontos acima da zona do rebaixamento. O Abel falou então que o futebol é como o xadrez, não é jogado com a perna ou com as mãos, mas jogado com o cérebro. Existe um grande enxadrista neste programa aqui, é o Zinho. Uma espécie de Kasparov, Mequinho, Deep Blue. Ele é um grande mestre. Zinho, você concorda com o Abel? É por aí? O que você achou da entrevista coletiva dele? Eu gosto demais, né? Eu sou fã do Abel. Eu gosto, sim, do modelo de gestão dele. É um cara... Você viu quando ele falou do Estevão? Ele é muito importante na parte ofensiva, desequilibra, mas também é obediente sem a bola. E no meu time aqui, se o cara sem a bola não se comprometer, não vai jogar. Então, assim, eu acho legal. Eu tive treinadores assim. Eu acho que o jogador tem que entender o jogo num todo. Aí entra a parte que ele fala da cabeça. Claro que o cara, né, é a mente que vai controlar, mas cada um tem as suas características, as suas virtudes, né, o seu potencial. Não é todo mundo que é igual, sem dúvida. E aí o Abel diz que, assim, para um campeonato tão longo, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, né? Então você tem que ter esse corpo físico bem preparado, mas o mental também, o emocional também, porque dentro do jogo acontece muitas variantes. Esse jogo mesmo de hoje ele falou aí, né? Você está ganhando, o time empata, está jogando na casa do adversário, o adversário é forte em casa, está brigando na parte de baixo da tabela, o Juventude, mas em casa só tinha perdido 2 jogos. Então, assim, é um time que é difícil ser batido fora de casa. E você tem que ter esse controle emocional, essa mente muito focada para você não perder esse ritmo dentro da partida. E aí o seu corpo obedecer, a técnica, a qualidade individual de cada um aparecer. Eu gosto muito, o Abel, ele vai para uma coletiva quando ele está mais tranquilo para falar só do futebol, né? Quando ele não está muito pilhado, e é normal também estar pilhado, né? A pressão que é em cima do treinador. Ele é muito bom, né? Ele fala de futebol, ele fala daquilo que aconteceu, ele dialoga sobre bola, sobre tática, sobre a parte emocional, sobre a parte técnica. É um cara que tem conteúdo e são boas as entrevistas dele. Quando ele não está pilhado, são muito boas as entrevistas dele. Eu já vou chamar a Renata com a questão da arbitragem. André, para a gente concluir essa parte psicológica, a gente entra justamente nas 8 rodadas finais do campeonato. Aquela que Guardiola entende são as decisivas da competição. São, né? E isso envolve esse lado psicológico que a gente sabe que é muito forte do Palmeiras, mas, não sei, temos dúvidas sobre o lado do Botafogo? Não sei. Eu não diria que temos dúvidas pelo lado do Botafogo. Temos curiosidades para entender como o Botafogo vai lidar com essa dupla jornada, porque é apenas a Copa Libertadores que está em jogo, né? E as coisas vão se afunilar de tal maneira, como você lembrou, que o jogo que pode decidir o campeonato, né, o que se chama de, entre aspas, a final de um campeonato em pontos corridos, é a visita do Botafogo ao Allianz Parque, quando a Copa Libertadores, a decisão, se o Botafogo lá estiver, eu acredito que estará, vai dominar, né, a cabeça dos jogadores, da comissão técnica, da torcida do Botafogo, e por melhor que seja o trabalho de separar as coisas, colocar o foco naquilo que está mais perto, como é que você vai parar de pensar na decisão da Copa Libertadores? Então eu tenho curiosidade para entender, passando pelo Peñarol, como que o Botafogo vai manejar essa situação. A resposta em relação ao Palmeiras a gente já tem há muito tempo, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa, não foi rigorosamente a mesma coisa, porque o Palmeiras saiu da Libertadores nas semifinais. A desclassificação esse ano foi mais cedo, o Palmeiras ficou só com o Campeonato Brasileiro antes, né? Agora em 2024. E jogos como esse, principalmente depois da última atuação contra o Red Bull Bragantino, mostram o nível de controle que o Abel tem sobre os jogadores na questão da mentalidade. Então, é um treinador junto com esses jogadores, muitos desses, construindo uma era de títulos que a gente não vê sempre num clube glorioso como o Palmeiras. E esses atletas estão demonstrando em campo, liderados por esse técnico,
que querem ganhar mais um campeonato. Sim, eu acho que tem a coisa do terceiro título brasileiro seguido. Isso pode funcionar como um objetivo, né? Como alguma coisa a ser perseguida. Mas olha, não é fácil. Se o Palmeiras estivesse desatento, dispersivo, a gente poderia falar, também é o fim de uma era, é o fim de um ciclo. É até inconsciente. E nada disso a gente está falando, porque o Palmeiras faz partidas como a de hoje. Vamos lá, então, com a Renata Ruel. E, aliás, o Abel confirmou aquela impressão que o André Kfouri trouxe aqui pra gente, que o Estevão é elogiado desde sempre, não só pelo que faz com a bola, mas também sem a bola. E aí, Renata, com a bola, além do gol, da assistência, ele causou problemas para os adversários hoje e questões duvidosas ali da arbitragem. Vamos ver o pênalti primeiro, Renata? Vamos começar pelo lance do pênalti pedido em cima do Estevão, sim, Bruno. E é interessante a gente analisar que ele tem a posse de bola, ele toma a frente e o zagueiro, o defensor, ele tenta dar um bote na bola, mas primeiro ele atinge o Estevão. A bola, depois que bate nesse zagueiro, no Zé Marcos, se não me engano, e vai para escanteio. Mas o primeiro bote é no Estevão, que estava em pé, que tinha o controle da bola. Para mim, é uma falta imprudente. O que diz o texto da regra sobre um lance imprudente é quando o jogador age sem precaução, age sem atenção, com desatenção no lance. Então, para mim, ele vai disputar essa bola sem precaução, sem atenção. E uma disputa assim se torna imprudente pela regra do jogo. Isso é infração pela regra, dentro da área, para mim, é pênalti. Para mim, foi um pênalti não marcado a favor do Palmeiras nesse lance. No campo, o árbitro não deu e o VAR manteve a decisão, mas para mim de forma equivocada, Bruno. Teve também o lance que o André destacou mais cedo, e o Zinho também, da arrancada do Estevão na segunda etapa, onde ele é derrubado 2 vezes pelo mesmo jogador. O primeiro, o André chamou muito a atenção o fato do Estevão ainda levantar, né, André? Levantar e continuar no lance. E aí depois ele é derrubado ali próximo da área, Renato. Eu acho que esse lance é muito didático, porque você realmente tem uma primeira falta e depois uma segunda falta. O árbitro aplica só cartão amarelo na segunda falta por entender que ele impede um ataque promissor. E eu concordo que na segunda falta ele impede um ataque promissor e não uma oportunidade clara de gol em função da lateralidade, por estar chegando ali o goleiro e mais um zagueiro. Não vejo como uma oportunidade clara de gol, e sim um ataque promissor, cartão amarelo bem aplicado na segunda falta. Agora, a primeira falta que o Estevão, ele levanta e segue, para mim não é questão de que é uma falta tática, é uma natureza da falta que é uma falta temerária, é uma entrada forte. E essa entrada forte, onde o jogador só vai para parar o Estevão, vai na perna do Estevão, é uma ação temerária para cartão amarelo. E aí você tem um ponto interessante. A segunda falta é ataque promissor, cartão amarelo. A primeira falta é temerária, o árbitro deveria ter aplicado, sim, cartão amarelo pela primeira falta, que foi uma ação temerária, porque a vantagem não extingue a natureza da falta quando ela é temerária. Então, ele tem que dar o cartão amarelo por essa entrada mais forte. E aí, o segundo amarelo por impedir um ataque promissor. Automaticamente, o vermelho. E você teria uma outra curiosidade, que se fosse ao contrário, por exemplo, se a primeira falta fosse uma questão tática e não temerária, e a segunda fosse uma entrada mais forte e não tática, aí seria só um amarelo, porque ele aplicou a vantagem teria ocorrido. Mas do jeito que foi, era amarelo no primeiro lance por falta temerária e amarelo no segundo lance por impedir um ataque promissor. Consequentemente, cartão vermelho em função dos 2 amarelos. Isso pode, a regra permite, e a minha interpretação é essa desse lance, Bruno. Muito interessante isso, né, André? Sim. E até curioso que durante a partida, no momento da reclamação, o Gustavo Gomes vai cobrar o árbitro e ele aponta justamente a primeira falta. E ele questiona aí o cartão pela primeira falta. Não sei se ele cobrava direto um vermelho da primeira ou se ele cobrava os 2 cartões. Mas não existiu a punição pela primeira falta. E vamos supor que o árbitro tivesse feito o que a Renata acaba de dizer que seria o correto, na interpretação dela, claro. Mas eu aposto que ela está certa. Eu só discordei da Renata uma vez, aqui
no nosso ambiente, nunca mais eu vou fazer isso. Mas foi um lance interpretativo. Mas se o árbitro tivesse cumprido a regra da maneira que a Renata enxerga, o que teria levado a isso? A mentalidade do Estevão de prosseguir no lance, não cair na primeira falta e tentar aproveitar a sequência para fazer o gol, porque na segunda falta ele já está, digamos, dobrando a esquina na direção do gol. Isso. Isso também Ou não tá é tentando comum. chegar dentro da área para ser derrubado dentro da área, né? Também, talvez também. Impressionante. Renata, você já volta, tá? E o Sport Center também, porque no próximo bloco tem tudo sobre Flamengo.